Ei, mames, hoje eu tô aqui com a Paty. A Paty é uma mami que foi minha amiga de infância, a gente estudou juntas no colégio. E só que depois a Paty, ainda criança, ela mudou de escola, mudou de bairro e eu não tive muita notícia mais dela. A gente foi se encontrar depois, mais tarde, nas redes sociais, só que eu nem imaginava o que estava acontecendo na vida dela. A Paty se envolveu com drogas e, graças a Deus, a história dela teve um final feliz. E ela está aqui hoje para contar pra gente um pouco da história dela. Eu acho super importante a gente falar desse assunto. Eu acho super importante a gente falar desse assunto. Eu tenho certeza, assim, que uma das coisas que me manteve afastado das drogas foi porque meu pai nunca me poupou. Meu pai era militar e ele sempre contava pra gente o poder que a droga tem de destruição. E eu tenho certeza que isso me ajudou muito a me manter afastado das drogas. E a Paty está aqui hoje para contar. Hoje ela faz um trabalho lindo, ela trabalha no governo, trabalha num projeto social. O que é, Paty, seu trabalho? Então, hoje eu trabalho no governo, né? Eu sou subsecretária de Política sobre Drogas do Estado de Minas Gerais e também coordeno um projeto social dentro da minha comunidade, que é a comunidade Mundo Novo, que é o projeto Mundo Novo Sem Drogas, que também é um projeto voltado para toda a temática de drogas. Então, conta pra gente, como que tudo começou? Então, eu sempre tive uma vida, né, normal, uma família bem estruturada, vamos falar assim, né? Nadava, enfim. E aí, na minha adolescência, né, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, né? Comecei a beber, comecei a fumar. Eu era atleta na época, né? Não sei se você lembra, né? Fazia natação, eu era atleta, né? E aí eu comecei a me envolver com pessoas que bebiam, que fumavam, né? Eu tinha uma vida muito regrada por ser atleta, enfim. E aquilo ali era uma coisa que me incomodava também, porque eu tinha que me privar de muitas coisas. E aí eu conheci uma pessoa mais pra frente, né? Que é o pai da minha filha, inclusive mais velha. E comecei a namorar e ali comecei a envolver com pessoas que usavam, né? Então a primeira droga que eu usei foi a maconha. Comecei então a fumar maconha, beber e fumar cigarro, né? E aí, dali pra frente, né, a minha vida foi mudando, né? Eu fui perdendo o interesse em algumas coisas, as minhas amizades foram mudando também, porque essas amizades começaram a ser com as pessoas que envolvia, né? Depois de um tempo eu saí da natação e aí fui conhecendo outras drogas, né? Então eu comecei a cheirar cocaína, a tomar doce, êxtase, né? Mas eu ainda conseguia conciliar a minha vida, minha família e o meu trabalho com a droga. Então, portanto, eu achava que eu não tinha problema com droga, que eu parava a qualquer momento, que a hora que eu quisesse, não, isso é curtição e tal. E na hora que eu quiser parar, eu paro, né? Eu trabalhei no TJ um tempo, no fórum, durante 11 anos. Então, assim, eu casei, tive filho, então eu tinha família, tinha trabalho, né? E usava. Usava de vez em quando, mas foi indo progressivamente, né? Porque eu não sabia que eu tinha uma doença, que era a dependência química, e que essa doença é uma doença progressiva, né? Não tem cura, crônica, e dependendo de fins fatais, né? Não sabia. Então eu achava que eu parava a qualquer momento. Então eu fiquei durante muitos anos usando maconha, cocaína e tudo. Chegou um tempo, tive os meus filhos, né? Os 3 primeiros, né? Que são 4. E você fumava? Né, E você usava droga na gravidez? Eu usava, inclusive grávida, né? Fumava maconha, não cheirava cocaína, não bebia, mas a maconha eu fumava, né? Eu não fumava cigarro, não bebia e não cheirava, grávida, mas a maconha eu fumava, né? E achava que não tinha problema. Graças a Deus, os meus 3 filhos nasceram prematuro. Hoje eu sei que também
muito por causa... Não foi muito tempo, não tiveram maiores problemas, mas eu sei que por causa da droga, né, colabora com isso, principalmente a maconha, mas enfim. Eu sei que foi progredindo, né? E depois de um tempo, já uns mais de 10 anos que eu usava, né, controladamente, vamos falar assim, eu achava que era controlado, né? Mas nada era controlado, porque quantas vezes eu virava à noite, ia trabalhar virada, né? Eu não tinha muita responsabilidade, enfim. Mas eu vivia aquele auto-engano, né? E aí chegou uma determinada época que eu separei, né? Separei do meu ex-marido, pai dos meus meninos, e perdi o meu emprego. E aí foi quando a doença começou a progredir mais aceleradamente. Porque é como que eu tivesse perdido aquele palco, né? Daquele personagem que eu criei para minha vida. E aí eu resolvi mudar de cidade. Falei, não vou morar aqui mais não. Não tem marido, não tem trabalho, não tem nada, então eu agora vou para um outro lugar que eu não conheço ninguém. Porque querendo ou não, aquilo já estava me prejudicando. E aqui eu conhecia muitas pessoas que usavam, os amigos que eu tinha feito, o meio que eu andava, era tudo. Então, assim, eu tinha um acesso muito fácil para a droga, né? Tinha dinheiro, enfim. E aí eu falei, aí mudei, fui morar em Floripa. Morei lá há 5 anos, fiz uma ótima escolha. E aí, quando eu cheguei em Floripa, realmente eu dei uma diminuída, porque o meu pensamento era o seguinte, eu vou para lá não tem com quem deixar os meninos, lá eu não conheço muita gente, então, querendo ou não, eu vou diminuir. Porque, na verdade, quando você, pelo menos comigo foi assim, todo o processo do uso de droga, ele já me fazia mal. Mas você tinha essa consciência? No fundo, ele me fazia mal. Tanto é que quando eu fui para lá, eu fui o seguinte, eu preciso de parar de usar. Mas eu já estava naquela fase, eu preciso de parar. Antes era aquilo, eu paro quando eu quiser. Mas quando eu fui, já era a fase de, eu quero parar, mas eu não dou conta. E aí eu fui colocando a desculpa nas pessoas, no lugar, eu tinha facilidade de deixar os meninos, enfim. E aí mudei para Floripa. Realmente eu dei uma diminuída, porque eu parei de usar outras drogas e comecei a fumar só maconha, lá em Florianópolis, né? E aí comecei a fumar só maconha e fiquei um tempo lá também, trabalhando com os meus filhos e tudo, e fumando só maconha, né? Só fumava um beck e achava que estava tudo certo. E seus filhos viam? Pra mim, na minha cabeça, não, parei de usar, não uso droga, só fumo né? E meus filhos sabiam, usava na frente dos meninos, não, né? Os meus filhos conviveram com isso, sempre. E aí depois a gente vai falar um pouco o que isso acarreta a longo prazo, né? Enfim, depois de uns 3, 4 anos que eu já estava morando em Floripa e tudo, eu conheci uma galera, não estava usando outras drogas, né? Estava fumando só maconha e bebia. Eu lembro que eu conheci um pessoal na praia, e esse pessoal fumava um mesclado. E aí mesclado aqui é cocaína misturada com maconha. E eu falei, não, vou fumar, né? Eu já estou fumando só um beck, vou fumar um mescladinho para dar uma onda. E comecei a fumar direto. Em Floripa eu trabalhava na praia, que eu fornecia sanduíche natural para barraca nas praias. Então eu trabalhava muito na praia. Então eu ficava com a galera e a galera já tinha o pessoal, já chegava e falava, não, e o mesclado, né? Já queria, todo dia eu já queria fumar, porque a dependência química, ela é uma doença da compulsão, da obsessão, né? Ela é uma doença comportamental, né? O problema da dependência química não é só a droga, né? O problema da dependência química também é os defeitos de caráter e de comportamento que você desenvolve por causa do uso da droga, né? Então, e dentre eles é a mentira, a manipulação, a prepotência, a arrogância, o auto-engano, a autossuficiência. E aí, eu nesse auto-engano de achar que, agora eu estou fumando só o mesclado, já não estou cheirando, porque geralmente a pessoa, quando ela tem um problema com drogas, vocês já viram um alcoólico,
uma pessoa que usa álcool, você falar que ele precisa de ajuda, ele vai falar assim, não, que é isso? E tem pessoas que podem beber e não desenvolvem problema, mas tem pessoa que tem a dependência química e vai desenvolver o alcoolismo, né? Enfim, eu sei que depois de um tempo, eu fumando sempre o mesclado, um dia eu chamei o pessoal para ir para minha casa e falei com esse cara, que eu conhecia, que eu fumava sempre com ele, falei assim, ó, você vai lá para casa, leva o mesclado, hein? Porque como eu chegava na praia, eu trabalhava, sempre já estava pronto. Então eu fumava e aqui eu já tinha cansado de fumar mesclado, né? E aí quando ele chegou na minha casa, ele chegou com uma mão cheia de crack, em uma mão, e na outra mão maconha. E aí na hora eu fiz igual o alcoólico, você é doido? Eu não fumo pedra não, só cheiro, fumo maconha, bebo, mas pedra, você tá doido? Olha se eu tenho cara de noiada, né? E aí ele virou para mim e falou, Patrícia, deixa eu te falar, você tá fumando tem não sei quanto tempo, você que pediu para eu trazer. E aí que eu fui perceber que depois daquele tempo todo, lá o mesclado era maconha com crack. E eu já estava fumando, né? E aí naquele momento, e a minha doença também, ela já estava progressiva, né? Ela já tinha mais de 15 anos, vamos falar assim, no todo que eu tinha começado a usar. Claro que quando eu comecei, né, eu tive a fase de lua de mel com a droga, né? Que era bom, que eu ia para festa, que eu saía, né? Mas naquele momento já era algo que já estava me atrapalhando, afetando a vida dos meus filhos, enfim. E aí, no meio daquela confusão, eu falei, ah, então esse negócio não faz mal, não. Igual esse povo fala, porque eu já estou fumando, né? Isso já era a minha doença falando para mim, né? O meu auto-engano. E eu falei assim, ah, não, então eu não quero fumar esse trem mais misturado, não. Eu quero puro. Deixa eu experimentar esse negócio puro, né? E aí foi ali que acabou minha vida, né? A minha vida e dos meus filhos, porque o crack me tirou tudo que eu tinha. Tudo, né? E aí, nesse meio tempo, eu ainda fiquei grávida da minha filha caçula, que hoje tem 10 anos. E eu não queria ela de jeito nenhum, né? Então, eu fiz de tudo para tentar tirar, sabe? Eu usei muita droga grávida dela, muita droga mesmo. Eu cheirei cocaína, eu tomei doce, eu fumava. Tudo que falava comigo assim, ó, isso eu vou fazer porque eu não quero, né? Isso tudo por causa da minha doença, né? Porque ali não era eu, era a minha doença que falava para mim, né? E foi realmente uma coisa incontrolável, porque eu não dava conta de parar, eu não tinha essa consciência, né? Então, a minha filha nasceu, aí a Gabriela nasceu, eu usando, minha família não sabia, porque minha família estava aqui, e minha família não sabia, assim, como que eu estava, enfim, contava muita mentira, né? Aí a Gabriela nasceu de 6 meses, né? Ela pesava 870 gramas. Ela ficou uns 4 meses na UTI. Enfim, teve infecção generalizada, parada respiratória, né? E nada disso fez eu parar de usar. Nada. Eu lembro que eu deixava ela no hospital, saía para usar, porque eu ficava desesperada, né? Desesperada, eu queria usar. Não queria mais nada, não queria saber de mais nada, eu queria usar, né? Porque é uma coisa realmente incontrolável, né? E aí chegou um momento, aí depois a Gabriela saiu, depois ainda fiquei uns 9 meses em Floripa e essa doença foi só piorando, né? Porque aí eu comecei a fazer dívida, eu comecei a largar a Larissa, que é a minha filha mais velha, que hoje tem 21 anos, na época ela tinha 13. Eu largava ela com as meninas, sumia, filho. Ficava 2 dias, 3 dias fora de casa usando, não queria saber não, Gabriela bebê, né? Então assim, foi muito sofrimento, né? Muita dor para os meninos também, enfim. E aí depois chegou um momento que eu falei, não dá, vamos embora. E aí mais uma vez a minha cabeça manipuladora, né? Da pessoa que tem o problema. Eu vou embora porque chegar lá em BH, meus amigos que eu conheço só cheira cocaína e fuma um. Eu não vou fumar pedra, né? E aí eu voltei. E aí com certeza não consegui também, né? E aí eu falo que essa droga, ela me tirou tudo, né? Porque aí
quando eu voltei, não teve jeito de eu esconder da minha família, né, do meu ex-marido e tudo. E aí eles pegaram os meninos de mim, né? Tomaram os meninos de mim e eu perdi os meninos, né, os meus filhos, que é a coisa mais importante que eu tenho. Então foi uma dor imensurável. Eu falo que a droga tirou aquilo que eu tinha de mais importante, que eram os meus filhos. Porque mesmo na minha loucura, ainda o que me segurava era eles, né? Porque ele não era eu. Não dá para explicar assim, por que você faz isso? Não tem como. É algo maior do que você, né? O vício, a doença é algo maior do que você. Então, e aí foi assim, foi triste, né? Porque eu tive uma briga com a minha mãe, os meninos, a minha mãe tomou os meninos de mim, o meu ex-marido também, e eu simplesmente virei moradora de rua. Eu fui morar na rua. Ficava lá na pedreira, andando para cima e para baixo, né? Ficava dias e dias sem tomar banho, sem escovar dente, né? Sofrendo sem os meus filhos, né? Então, assim... E quando eu comecei a fumar um beck, né? Quando eu comecei a tomar uma cerveja, eu jamais poderia imaginar que eu ia chegar onde que eu cheguei, né? Porque a minha diferença de outra pessoa é que eu tenho uma doença que é a dependência química, né? Então, assim, e chegou um momento, assim, que eu lembro que eu estava na rua, né, sofrendo demais, porque imagina, uma pessoa, sempre tive tudo, né, minha família, minha casa, tudo, né, e de repente eu me vejo naquela situação, né, na rua, vivenciando várias coisas que eu não precisava de vivenciar, sabe, sofrendo. E aí eu não aguentei, sabe? Aí eu comecei a ficar desesperada e falar, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de sair daqui, né? Não tem como eu ficar aqui mais. Eu vou morrer, eu ia morrer. Se eu ficasse ali, eu tinha duas chances, ou era morte, ou não tinha outra opção para mim, né? E aí eu pedi ajuda mesmo para minha família, né? Para minha mãe. E aí a minha mãe procurou na época uma pessoa que ela conhecia, né, que é o fundador da minha comunidade, que é o Eros Biondini, que ele é fundador da comunidade Mundo Novo, que é a comunidade que eu frequento. Ele já fazia um trabalho com dependentes químicos. E aí eu fui para uma comunidade terapêutica, né? Fiquei 1 ano internada, né, sem os meninos, sem visita e tudo, mas eu falo que foi o ano mais importante da minha vida, né? Eu falo que assim, esse ano que eu passei dentro da comunidade foi mais importante que o nascimento dos meus filhos. Porque ali eu pude nascer de novo para eu poder ser mãe, para eu ser mulher, para eu ser irmã, para eu ser filha, para eu ser amiga, né? Para eu ter uma vida nova. Então, aí eu fiquei 1 ano, né? E dentro dessa comunidade eu tive esse despertar espiritual, assim, sabe? Porque eu ficava me questionando, por que isso aconteceu comigo? Né? Para quê? Isso tem que ter um propósito maior, né? Por que isso aconteceu comigo, né? Foi muito sofrimento, porque uma coisa é eu sentir a dor de não estar com meus filhos drogada. A droga ameniza o meu sofrimento. Mas ali começou um outro sofrimento. Minha impotência de não poder estar com os meus filhos, apesar que minha mãe sempre levava eles para me ver e tudo, mas aquela impotência de tudo, né? Então eu ficava sempre me questionando, né? E aí naquele momento eu tive esse despertar, né? Que aquilo tudo que eu tinha vivido só tinha uma explicação, né? Que eu pudesse, com a minha vida, ajudar outras pessoas, né? E ali começa uma outra fase na minha caminhada, né? Foi um ano muito difícil. Depois de 1 ano eu voltei, né? Fui morar com a minha mãe. Eu ainda não tinha pegado os meninos de novo. Foi um processo dolorido, limpa, porque é difícil, né? E aí eu comecei a frequentar a comunidade que tinha me ajudado, que é a comunidade Mundo Novo, que é uma comunidade de evangelização e que tem um projeto social. O Eros
foi uma pessoa que me acolheu, que me abraçou, né? E que me deu uma oportunidade, uma chance, e aí eu fui convidada a trabalhar com ele. E a gente começou esse trabalho, né? Então aí nasceu o Mundo Novo Sem Drogas, já tinha esse trabalho que ele já fazia, mas ele criou um corpo, né, um grupo de mutua ajuda e tudo. Eu comecei a estudar, me especializar na área de dependência química, principalmente na área de prevenção de criança e adolescente, né? E comecei a dedicar a minha vida a isso, assim, né? Foi difícil, é difícil, né? Ano passado, que eu consegui pegar a guarda dos meus filhos de novo, guarda compartilhada, né? Apesar de 2 morarem comigo. A Larissa hoje é uma mulher, né? Tem 21 anos, então, assim, ela já tem a vida dela, né? Conta então, como que hoje funciona o seu trabalho? Então, como eu falei, né? Eu comecei a especializar, trabalhar na área, estudar, me especializar na área mesmo de prevenção, principalmente na área de prevenção. O meu projeto, ele trabalha a área de acolhimento, tratamento, prevenção e reinserção social, né? Mas a minha especialidade é a prevenção, dentro do projeto social, assim, dentro da minha vida acadêmica. Mas, no ano passado, né, esse projeto do Mundo Novo, ele é um projeto onde a gente recebe, acolhe os dependentes químicos, as pessoas que têm problema com droga, as famílias também. A gente tem um grupo de mutua ajuda que acontece todas as terças-feiras. Esse grupo é para família e dependente, né? E através desse grupo, desses atendimentos por pessoas especializadas, ela é encaminhada para uma rede, ou para a rede de saúde ou para a rede complementar, né? Eu, por exemplo, para mim funcionou numa comunidade terapêutica. Existem vários modelos de tratamento para dependência química, né? E aí eu acho que cada indivíduo é único, com as suas especificidades, né? De família, social, de trabalho, enfim. Então a gente tem uma rede de entidades parceiras também, que a gente encaminha essas pessoas que precisam. Enquanto isso, a gente faz o trabalho no grupo com as famílias, o acompanhamento dessas famílias, porque a família também adoece, a família também precisa desse suporte, né? Até para que o dependente químico queira parar de usar, porque uma coisa é a pessoa ter um despertar, falar, não aguento mais, mas tem gente que não consegue nem isso, né? É 1 em 1 milhão que fala assim, ó, não, eu preciso, eu consigo, eu quero, né? A família é uma base muito importante, né? E a família precisa saber lidar. Porque a família adoece, como eu falei, né? A dependência química, ela é uma doença do comportamento. Os 2 comportamentos piores que desenvolve nessa pessoa é a mentira e a manipulação. Essa família, ela fica adoecida, porque essa pessoa mente e manipula para essa família o tempo inteiro. O que acaba que acontece? A pessoa fica dependente da droga e a família dependente da pessoa. Então, isso vai destruindo, né, tudo. Então, é muito importante, quando trabalha a dependência química, trabalhar toda a estrutura da família, né? E lá a gente faz um trabalho de prevenção também e um trabalho de reinserção social. A gente tem parceria com empresas, com cursos profissionalizantes, enfim, para estar reinserindo essas pessoas que retornam para nós. Através desse meu trabalho junto com o Eros, no final do ano, eu fui convidada, né, para estar assumindo a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas do Estado. Então, hoje, dentro do Estado, eu cuido de todas as políticas públicas, né, política de álcool e drogas. Então, a parte de pesquisa, de reinserção social, de prevenção, de capacitação, treinamento, e também o tratamento e o acolhimento, né? Toda a estrutura da política pública, os conselhos
os conselhos municipais de política sobre drogas, fomentar a política de drogas em todos os estados, em todos os municípios, sempre dentro desses eixos, né? Então, assim, para mim, eu fico muito feliz, né, de poder ter superado, né? É um dia de cada vez, né? Porque é uma doença que não tem cura, então é para sempre. O meu tratamento é diário, né? É só por hoje que vale, já são 7 anos e 7 meses que eu não uso nada, mas é só hoje que vale, né? Hoje é a escolha que eu fiz hoje, amanhã já é outro dia. Então, assim, hoje o meu trabalho me ajuda a continuar nesse propósito, né? De não usar, de ser luz, ser esperança para outras pessoas. Faço parte de uma irmandade que é Narcóticos Anônimos, que eu sempre vou, onde que eu busco a minha recuperação diária, né? Faço parte da minha comunidade, então assim, eu tenho várias ferramentas que me ajudam a não voltar a usar. Mas eu sei que se eu voltar a ter os mesmos comportamentos, voltar a andar com as mesmas pessoas, né? Parar de seguir um programa, né? Eu posso voltar para onde que eu estou. Então assim, eu acho muito importante a gente falar disso aqui para a Mames, né? Porque hoje a droga não escolhe classe social, não escolhe certificado, não escolhe cor, não escolhe nada, né? E ela está do nosso lado. Inclusive já várias Mames, né? Às vezes tem um post lá, aí uma vez eu coloquei lá, então assim, já teve Mames que já foi me procurar, já foi lá na secretaria, já foi com a família, né? Porque a gente sabe que isso é um problema que está do nosso lado, né? Agora, o mais importante que eu acho, sabe, Mari, que eu acho que a gente tem que focar é a prevenção. Às vezes a gente fala de prevenção e fala de prevenção, às vezes a gente pensa em palestra, a gente pensa em dar informação, e isso não é a prevenção. A prevenção é o fortalecimento do vínculo da criança com a família, principalmente na primeira infância, né? Eu dou uma capacitação que ela é baseada em diretrizes internacionais de prevenção. E lá ela vai falando como a gente vai fazendo a prevenção desde a primeira infância, pré-adolescência, adolescência. Então, assim, é muito importante, né, o fortalecimento dos vínculos, dos valores e principalmente o desenvolvimento das habilidades sociais e pessoais dessas pessoas, das nossas crianças. Porque a busca pela droga é a é a inabilidade pessoal que eu tenho de lidar com os meus conflitos, com o estresse, com a realidade, com o não, né? A falta de vínculo com as pessoas. Hoje a gente tem as dependências não químicas, que são as dependências dos smartphones, e que vão gerando outras comorbidades e que aumenta a chance da pessoa buscar na droga, né? Então, acho assim, muito importante a gente falar disso hoje, porque está na nossa porta, né? E a gente está num mundo que eu fico pensando, hoje eu vejo os meus filhos, eu converso tanto com eles, sabe? Eu tenho uma filha de 21 anos, eu tenho 2 adolescentes, uma de 15 e uma de 14, e a outra de 10 anos, né? E eu vejo nitidamente, assim, o que isso hoje, né, acarreta neles também, né? Respinga neles, né? Tô sem palavras, gente. Acho que eu não vou conseguir terminar esse vídeo, mas eu tenho que agradecer. Obrigada. Ai, Jesus. Nossa.